pessoal, olá mulheres, estamos em mais um vídeo do nosso canal Mulheres Fortalecem Mulheres, hoje com mais uma convidada muito especial que vai se apresentar aqui pra gente. Prazer, meu nome é Patrícia, tenho 42 anos, sou casada, mãe de uma filha apenas, a Clara, de 15 anos já, uma idade bem difícil, mas a gente leva aí. Encara. O que você faz hoje? O que você trabalha hoje, Patrícia? Hoje eu estou empreendendo, o empreendedorismo feminino. Eu trabalho com aromas, aromatizador de ambiente, água de lençol, sabonete artesanal, que liga um pouco aí com a profissão, porque eu sou farmacêutica há mais de 20 anos também, Então, eu agrego esse conhecimento junto com o meu novo negócio. A Patrícia, ela trabalhou muitos anos nesse ramo da farmácia, como farmacêutica, e teve aí uma grande mudança na sua vida, uma mudança na carreira, e eu queria que ela falasse um pouquinho pra gente. Conta pra gente como é que foi esse processo, qual que foi o disparador para que você pensasse nessa ideia, e mesmo, que geralmente as pessoas, em especial as mulheres, têm muita insegurança de mudar de carreira, de mudar de profissão, mas você teve esse ímpeto, essa coragem e fez. O que aconteceu aí nesse meio? Como eu disse, sou formada há mais de 20 anos, E assim, me apaixonei pela profissão, de verdade. A princípio, eu queria ser farmacêutica industrial, sou formada, na indústria. E o meu bloqueio era trabalhar com o público. Então, eu queria ir para a indústria para fugir disso. Mas, nem tudo que a gente quer, a gente tem. E aí, eu fui para a farmácia de manipulação, onde eu me encontrei muito, E trabalhei com o público. Então, eu trabalhei, inclusive, esse meu receio de lidar com ele. Trabalhei por muitos anos, foi muito bom. Me agregou muito conhecimento, tanto profissional quanto pessoal. Mas, para mim, a pandemia, ela foi um divisor de águas, Porque, assim, a minha saúde mental, ela foi pro espaço. Então, eu estava num ponto que o meu trabalho estava influenciando na minha casa e a minha casa estava influenciando no meu trabalho e isso não estava certo. Eu cheguei a um ponto de chegar em casa e não querer ouvir nem meu marido e nem minha filha. E isso, eu falei, não, algo não está certo. Eu tive 3 crises de ansiedade na pandemia. E aí foi onde eu comecei a repensar e buscar uma outra alternativa. E eu queria algo que fosse totalmente diferente da área da saúde. Comecei no marketing digital, fui estudando, estudei muita coisa, Até que fui apresentada a esse novo trabalho que eu estou desenvolvendo aí. Não foi uma decisão fácil, Você deixar uma profissão para você agarrar outra, Mas ela foi muito importante para mim e eu tive muito apoio do meu marido. O apoio, inclusive, que é uma coisa essencial, Às vezes eu acho que as mulheres deixam de tomar decisões importantes porque se sentem sozinhas, Qual que foi a importância desse apoio, do seu marido? Como que se deu isso, Foi um apoio de apoiar a sua decisão, mas foi aquele apoio de, não, o que você precisa? Vamos comprar os equipamentos, vamos fazer... Como que foi esse apoio? É que assim, o primeiro apoio ele veio de quando eu decidi não mais ser farmacêutica. A princípio, ele achou que pudesse ser por hora, mas até hoje, assim, eu falo que criou um trauma para mim. Então, ele ficou assim, mas ele falou, eu estou com você. Então, assim, ele falou, pode sair, a gente fica em casa, procura algo que você goste de fazer, porque eu acho que a gente precisa disso, A gente precisa trabalhar em algo que a gente tenha prazer. Então, desde eu sair até ter esse novo empreendimento, foi quase 1 ano. Então, assim, hoje o empreendedorismo feminino ele não é fácil, Então, assim, a gente tem... cheio de preconceitos, é cheio de estigmas, de inseguranças, Sim, e fora que, assim, todo negócio, quando ele é novo, você precisa de um tempo para ele engrenar, E a gente que é mulher, a gente tem todas as obrigações de casa. Então, você tem o peso das duas coisas, De fazer o seu negócio dar certo, mas manter a sua casa também, Então, eu encontro esse apoio nele também. Porque hoje ele vira pra mim e fala, não, se você tá cansada, descansa.
não tem problema. E eu acho que isso é o que você falou, que faz toda a diferença com que a gente se sinta segura de encarar o desconhecido, né? Sim. Que não é também uma realidade de todas nós, né? Muitas mulheres sustentam as suas casas financeiramente, mesmo com o marido, porque faz o papel inverso, né? Não que não seja importante, a gente, enquanto está num relacionamento, num casamento, enfim, a gente apoia um ao outro, né? A gente vai ter momentos que a gente vai precisar apoiar mais o marido, porque ele tá numa situação mais fragilizada, a gente vai ter que bancar, vai ter que dar conta e tudo bem, mas também vai ter um momento que a gente vai precisar desse apoio. Sim. Mas, infelizmente, muitas mulheres, quando estão nessa situação mais fragilizadas, ao invés de elas terem o apoio, elas têm o apontamento, a cobrança, né? Porque os homens, às vezes, não têm essa força, né? Ou essa capacidade, ou essa autonomia que a mulher tem. A gente encara. Não importa, né? A maioria das mulheres, quando o homem se coloca num desafio, a gente vai lá e fala, não tem problema, vamos juntos, eu te apoio. Mas quando é a mulher que precisa, vem um conflito, vem um questionamento, né? Então, que bom, que ótimo, né? Que você tem um casamento que é saudável, né? Que é bom para os dois lados e que vocês se apoiam nesse nível. Mas eu acho que o que faz toda essa diferença é que nem eu falo, a gente não casa sozinho, né? A gente casa com a família. E eu tenho muito esse apoio, né, dos pais deles, né? Porque eu falo, eles não são pais que falam assim, não, meu filho é que tá certo, isso e aquilo. Então eu acho que isso tudo faz muita diferença, porque a gente vê no relacionamento, né, que faz a maior diferença. Porque ele não é o alecrim dourado, né? Sim, que muita mãe às vezes faz. E que aí você vê as relações indo por ralo abaixo. E como que você está hoje? Você teve essa decisão, né? Teve essa decisão que eu imagino que tenha sido muito desafiadora, porque a gente é muito rodeada dessas inseguranças, não só no sentido da mulher empreendendo, mas da mulher, né? A gente eu acho que faz parte da nossa realidade, da nossa vivência, todas as inseguranças possíveis. Como tem sido esse processo para você? Como que você está hoje? Divulga também o seu trabalho, sua página, para que as pessoas também conheçam o seu trabalho. A parte mais difícil, que ainda vou dizer, é o julgamento do outro, né? Porque quando você decide largar uma profissão, você estudou tantos anos e você tem certeza disso, né? E, tipo, as pessoas não sabem o que passa, o que você passa ali, né? Naquilo. Então, é muito complicado. Mas eu estou muito feliz. É desafiador, sim, também. Porque, como eu falei, é o início, né? Então, assim, todo começo ele é difícil, mas eu estou gostando muito. E à medida que vai passando, eu vejo a evolução da minha empresa, né? Que é a Doce Aroma Artes. Ela depois vai deixar o arroba. Vou deixar aí. aqui o Instagram para vocês seguirem. Eu trabalho com aromatizador de ambientes, água de lençol, escalda-pés, que eu falo que é um dos carros-chefes aí, porque a gente não dá o devido cuidado para os nossos pés, a gente trabalha às vezes o dia inteiro em pé, eu lembro de mim, que eu trabalhava em pé e chegava cansada, isso é muito bom. Faço sabonetes artesanais agora, tô aí numa linha, que ela traz dois tipos de benefício, né? Tanto para a saúde, né? Que são mais hidratantes, menos conservantes, né? E em contrapartida também fazem bem ao meio ambiente, né? Então, assim, eu vou buscar sempre ter essa preocupação com os dois lados, de ser confortável para o cliente, mas também pensar no meio ambiente, porque eu acho que a gente precisa, né, mudar um pouquinho. Perfeita, né? Já pensa em tudo. Já pensa inclusive no próprio meio ambiente. Arrasou, Paty. A Paty é minha prima, gente. Ela, né, nós somos aqui família. E conhecendo a história da Patrícia, tem uma outra questão que eu gostaria muito que ela falasse aqui, porque ela já tem uma bagagem, né, uma vivência aí muito, muito específica de uma situação em que ela vivenciou antes de ser mãe da Clara. A Clara tem 15 anos, né? Tem 15 anos. Hoje a Clara tem 15 anos, ela só tem a Clara, casada, tem uma filha só, mas ela já teve uma experiência de algo que muitas mulheres que nos acompanham também já viveram, já passaram ou estão passando, e eu queria que ela falasse, porque com certeza isso é uma experiência que pode contribuir aí com vocês de uma forma, né, acima de tudo, de fortalecer essas mulheres, que foi a perda do seu bebê.
Conta um pouquinho dessa história. Acho que nem você sabe, né? Que na verdade Não eu sei perdi 2. Ah, não sabia. Eu perdi 2 bebês, né? Um antes e um depois da Clara. E assim, é algo bem traumatizante, né? Só quem passa, porque assim, você acaba tendo medo do próximo. Né? Por mais que o médico disse que a gente. Eu era muito nova, né? Eu ainda namorava. E aí eu era muito nova. E então não fazia sentido investigar, porque já era algo que eles percebiam, que às vezes a primeira gestação, a mulher não tá com o corpo preparado, né? E aí o próprio corpo faz a expulsão disso. Mas né? Você vai lá, você começa aquele processo do aborto, você faz os exames, você ouve o coraçãozinho e não tem como, né? Por mais que a gente fala que é no começo, é totalmente diferente, e eu acredito sim que mães que passam por isso, quando o bebê já tá completamente formado, às vezes já próximo de nascer, o sentimento é muito diferente sim, mas não tem como, porque eu falo que aquele coraçãozinho, você já teve uma gestação, você sabe que quando a gente ouve aquele coraçãozinho, tudo muda, né? A gente sabe que é o coração batendo fora, então foi muito difícil, foram muito parecidas as 2 perdas, né? E assim, o da Clara, quando eu engravidei, eu, tipo, a princípio, né, fiz o teste, aí meu marido, não, vamos fazer o exame de sangue antes de contar pra todo mundo. Só que no mesmo dia eu tive a mesma dor. E aí eu já contei pra minha mãe, né, porque eu falei, é a mesma dor. Aí ela, não, então fica de repouso, procura o médico e tal. E aí, realmente, a minha placenta já estava descolando de novo. Aí a médica falou, não precisa de repouso absoluto, mas faz. Então, assim, você tem medo de passar aquilo tudo de novo, né? E embora este medo, mas sempre foi uma pretensão minha ficar apenas num filho. Na verdade, assim, isso sempre esteve na minha cabeça, ser mãe de uma criança apenas. Não importava menino ou menina. E não importava nem se fosse produção independente, eu queria ser mãe de uma. E eu acho que a maternidade, ela me foi importante, além de, mesmo sendo desafiadora, ela me foi muito importante. Então, na minha cabeça, eu só iria ter um filho mesmo. E lógico, né, por descuido, houve a terceira gestação, né, que também foi muito no começo, eu perdi, acho que eu tava com uns 2 meses, não sabia até então, né, que tava grávida mesmo, e a Clara devia ter uns 5 aninhos, mais ou menos, e foi mais doloroso ainda, né, porque te traz mais conflitos, será que eu tinha que ter outro filho, será que depois dessa perda eu tinha que tentar ter outro, né? Só que como já era da minha intenção não ter, e eu acho que eu não tenho psicológico para ter outro filho. E aí, à medida que vai passando, porque tem gente que fala, você é nova, e realmente, né? Não sou velha. A gente vê que a medicina se vai melhorando cada vez mais com isso, mas eu não consigo imaginar eu tendo outra, passando por tudo aquilo de novo. Não consigo. Admiro muito a mulher, né, que tenha mais de um filho. Eu admiro muito, mas essa coragem não me tem. Eu acho que tem também uma questão muito interessante que você falou desse peso da perda do bebê depois de você ter tido um. Porque a gente também começa a se cobrar sobre aquele um. Será que se ele tivesse um irmão, ele não estaria mais feliz? Será que ele cresceria melhor? Vira e mexe, essas coisas me vêm também na mente. Do tipo, o Heitor se sente muito sozinho. Por exemplo, agora que a gente tá com essa questão de socialização na escola e tudo, aí eu fico pensando, será que se ele tivesse um irmão, uma irmã, será que as coisas seriam diferentes? A gente fica pensando a gente fica se cobrando também sobre esse filho que às vezes tá muito só. Passou isso na sua cabeça? Sim, lógico que passou. Ela me cobra isso por eu vir de uma família grande, né? Nós somos em 6, então assim,
Eu sempre falo pra ela que era uma casa muito barulhenta, né? Imagina 8 pessoas, né? 6 filhos, pai e mãe. Então, assim, eu acho que por isso eu quis ter um filho só. Porque amo os meus irmãos, mas era uma casa muito barulhenta, com muitos afazeres. Então eu não queria isso. Mas me vem isso à mente, mesmo que ela tenha, né? Uma irmã, por parte do pai, mas não tá convivendo ali com ela o tempo todo, não tá dividindo mesmo o nosso estresse, né? Porque querendo ou não, a gente fala, não pode culpá-la só. Tem o estresse do dia a dia, do trabalho, isso, aquilo, e é inevitável você às vezes não descontar. E quando você tem dois, você vai dividir aquilo, né? E a coitada não, é só ela, né? Então. Sobra só pra ela, né? Sobra só pra ela. Mas me vem muito à mente, assim. Mas eu não posso pensar só nela, né? Eu preciso pensar em mim, porque, que nem eu falo, eu não é nem por condições financeiras que eu nunca quis ter outro, mas é por condições psicológicas. Então eu imagino que eu não posso fazer isso com outra criança, porque e se meu psicológico afeta a vida, a criação desse outro ser que depende de mim? Eu também vou estar sendo egoísta com eles. Com esse ser, né, que precisa também... isso é uma coisa também que a gente falou um pouco no vídeo com a Mônica e que é uma coisa que a gente ressalta aqui de novo, né? A gente precisa estar bem para poder dedicar o mínimo possível de bem que a gente possa para uma outra criança, para um outro ser, enfim. E é muito difícil, é muito desafiador, né? A gente se estressa com tudo, com tudo assim, com a vida adulta, né? A vida adulta já é estressante. Sim. A mulher já passa por outras situações, né? De outras cobranças já, da próprio contexto social que ela está inserida. Imagina você ter sob a sua responsabilidade uma criança, ter que dar conta de tudo isso e ainda dar conta de si mesmo, né? Sim. Porque é isso que a gente faz. As mães, elas dão conta de si mesma e de outro ser, né? E o pai tem essa isenção. Eu tava falando com uma amiga hoje, né? Que o nosso sonho é ser pai. Porque o pai, mesmo que ele seja um pai dedicado, participativo, que divida de forma justa as responsabilidades com a mulher, ainda assim, até na cobrança que ele tem, é menos do que a mulher. Então, não importa a circunstância, o homem tem privilégios que a gente, mãe, mulher, não vai ter. Né? Então a gente falou nisso brincando, de nosso sonho é ser pai, porque ser pai é muito bom, ser pai é muito fácil, né? Você primeiro pode escolher, primeiro que o pai pode colocar essa escolha, né? Eu não quero me dedicar muito não, vou me dedicar ao meu trabalho, que aí a minha esposa faz tudo, cuida da filha e tudo, porque eu tô trabalhando, eu tô sendo o provedor dessa família. Ou ele pode escolher, como tem muitos, né, que são... o que a gente fala hoje em dia, né, até na própria mídia se fala, né, do aborto paterno, que escolhe não ser pai. Ele fez o filho, mas ele escolhe, não quero participar, não quero fazer, não quero estar perto, não quero fazer, ok, ele tem essa escolha. E a sociedade é muito complacente com isso, né, diferente das mães. Qualquer escolha que a mãe fizesse, a mãe, por exemplo, escolher, não quero ficar com meu filho, eu quero deixar a guarda pro pai, é uma mãe que é muito massacrada, né? Como assim uma mãe vai fazer isso? Nem esse olhar a sociedade tem. Então, o homem tem muitos privilégios, né? E esse peso da maternidade recai sobre nós, né? Do cuidado, da criação, de como conduzir esse ser, né? E aí, se ele chega lá na fase adulta, ou outra fase também que a gente escuta muito, essa mãe não cuidou dessa criança? A mãe não... Cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Ninguém fala assim, cadê o responsável dessa criança, né? O que tá acontecendo? Essa mãe, esse responsável não se dedicou tanto à educação dessa criança, desse adolescente? É sempre a mãe, né, que recai essa responsabilidade. Porque educar um ser é algo desafiador. surreal. É muito difícil, né? A gente que é mãe de adolescentes, eu e a Paty, a gente estava conversando sobre isso, a gente está quase que na mesma fase, a Clara tem 15 anos, o meu filho Heitor tem 13 anos, e a gente falou sobre isso, que pra gente é a pior fase, não a pior, a mais difícil, né? Porque a infância, a primeira infância, você acordar à noite, você amamentar, você alimentar, quando tá doente pequenininho, tudo isso são coisas muito mais, eu acho que fáceis de lidar. Agora, quando você compreende, né, que ele é um indivíduo,
com as suas opiniões, com seu jeito, sua personalidade, suas escolhas. Isso começa confrontar a gente num nível muito mais delicado pra gente. Porque eu também entendo isso. A gente acha mais difícil porque a gente está sendo muito mais confrontado. Então fica mais desafiador. Porque, na verdade, quando eles são pequenos, é como se tudo estivesse sob o nosso controle. Mesmo que fica doente, né? E eu falo que eu tive uma gestação, depois, tirando essa parte, uma gestação muito tranquila, um parto, tudo foi muito tranquilo. Tanto que eu brinco que se fosse por este motivo, era pra eu ter 10 filhos. Mas eu nunca quis. Mas aquilo ainda estava sob o nosso controle. Hoje não tá, né? É o que você falou. Ele já tem uma personalidade, tem um mundo externo, né? Que confronta eles, a cabeça deles, e é muito difícil. Porque a gente não vem com manual de instrução. Isso eu falo todos os dias para ela. Eu posso estar errando, lógico que eu posso, porque do mesmo jeito, eu lembro até da Mônica que falou, né? A gente é mãe há 15 anos. Eu sou mãe há 15 anos. Então, assim, é tudo muito novo pra mim também. Então, cada desafio. E mesmo você sendo mãe há 15 anos, você é mãe de uma adolescente agora. Porque agora que ela tá vivendo isso, agora que vocês estão vivendo essa experiência. Então, a gente vai aprendendo junto, né? Eles vão crescendo e a gente vai aprendendo ali na hora, né? A gente não tem manual, como você falou. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem conteúdos importantes. Esse canal, a proposta desse canal também é isso, né? Da gente se fortalecer. Então, mães que estão com filhos adolescentes, se sintam acolhidas, né? A gente precisa se humanizar, que foi o que a gente também falou no vídeo com a Mônica, pra gente entender que é isso, a gente vai errar, mas a gente precisa ser honesto com os nossos filhos, de dizer isso, olha, eu errei aqui, desculpa por eu ter errado com você, mas vamos tentar acertar juntos? O que a gente pode fazer para rever isso aqui e ficar confortável para todo mundo? Ou ficar menos desconfortável? Porque tem isso, na nossa vida a gente vai ter problemas, a gente vai ter desafios, e às vezes a gente quer poupá-los disso. Mas vai chegando esse ponto da adolescência, a gente não consegue mais poupá-los, eles vão sentir, eles vão sofrer, eles vão passar por coisas que a gente vai ficar assim, e agora? Eu seguro ou não seguro? Eu sustento ou não sustento? Né? Enfim, a gente vai tentando lidar com isso. Mas fala um pouquinho, já que a gente entrou nesse assunto, da sua relação com a Clara. Olha, eu posso dizer que hoje é bem mais complicada, porque assim, eu brinco até que ela é parecida muito, ela tem um gênio muito forte, ela é parecida com uma irmã minha. Ela tem um gênio muito forte, ela confronta muito, né? E tem aquela, assim, a comparação, né? Até outro dia ela comparou eu com outra mãe. Eu falo que é muito complicada essa parte, né? De comparar. Porque o amiguinho, ele pode falar que o mãe dele é do jeito que ele quiser, porque a boca fala o que quer, né? Mas aí quando a gente conversa com outras mães, a gente fala, putz, eu não tô sozinha, né? Do mesmo jeito que eu penso, a outra pensa, as mesmas dificuldades que eu tenho, a outra tem. E eu falo muito isso pra ela, que o dia que ela for mãe, às vezes ela vai tentar pôr em prática o que ela acha que é ser mãe legal hoje. Aí eu falo muitas vezes pra ela que, assim, quando ela for mãe, ela vai se deparar com toda essa dificuldade, né? Porque às vezes hoje é fácil falar, quando eu for mãe, eu não vou brigar, eu não vou pôr de castigo, porque você não é ainda, né? E aí quando você se depara com a situação e com a personalidade do outro, porque não é porque ela é minha filha que ela saiu com a minha personalidade, ela é um outro indivíduo, né? Então, assim, hoje a gente tem uma relação bem atribulada, posso dizer assim, porque ela é bem geniosa. Ela tem um comportamento mais difícil, uma personalidade mais desafiadora. Sim, e é engraçado que não tinha. Sempre foi muito fácil lidar com ela. E eu acho que, assim, hoje, essa questão de amizades, de comparar mesmo, né? Só que nem eu falo, às vezes o amiguinho tá lá falando, ai, a minha mãe é super legal. Você não sabe como é na casa dele. E você não sabe como é o comportamento dele também. Sim. Porque, de repente, realmente a mãe dele é super legal, mas ele é uma pessoa tranquila, né? Então, a mãe vai ser legal. Né? Não tem muito que ela problematizar ou de pontuar com ele, então pra ele tá ok. Sim, né? Então,
É difícil. Muito desafio, muita luta. Mas o que você gostaria de deixar de recado para as mulheres que estão nos acompanhando? Coragem. E vai mesmo com medo. Porque, na verdade, assim, eu li uma frase que é: se você foi, é porque você já não tinha medo, você tinha coragem, né? E a gente precisa não se auto-sabotar. Porque a gente precisa se pôr em primeiro lugar uma vez na vida. Que seja pelo menos na sua profissão, né? Se você não tá feliz, se a sua entrega ela não tá 100%, porque era isso que eu sentia. A minha entrega ela já não era mais 100%. Então não fazia mais sentido pra mim. Então, é coragem. Vai com medo mesmo. Pra chegar até aqui, foi isso, né? Contei muito com o apoio da família, com o apoio, sim, do meu marido. Como a Karina disse, infelizmente, né, não são todas as mulheres que passam por casamentos, né? Não é perfeito, tá? Não estou dizendo que o meu casamento é perfeito, mas, assim, existe muito respeito. Então, isso faz toda a diferença, né? Porque eu falo que não existe amor sem respeito. Então, existe muito respeito. E eu acho que a gente precisa buscar isso, né? Porém, a gente precisa fazer isso valer, né? Eu falo que desde o começo do meu casamento, eu falei, tem que ser também do meu jeito. Se hoje eu não tô afim de cozinhar, eu não vou cozinhar. Se eu não estou afim de limpar, eu não vou limpar. Se hoje você vai dar banho na filha, né? Então, assim, é construir isso, acho que muito no começo. A gente não pode deixar nada passar. Porque uma vez que você deixa passar, você cai num erro. E aí depois, quando você se volta, parece que você ainda é a errado. Que eu acho que é isso, né? Então, assim, o apoio da minha família. E muito pensamento no meu pai, né? Que eu falo que meu pai, ele era muito protetor nosso. E ele não admitia que a gente passasse por situações, porque ele nunca nos fez passar por situações ruins com homem algum. Então a gente não deveria passar isso. Então isso sempre me teve muito em mente. Bom, é isso, né? Pra mim, o meu pai sempre foi meu exemplo, meu herói. Então eu quis sempre fazer tudo que eu fiz. Sempre fiz pensando nele. Eu perdi ele aos 16 anos e então isso sempre teve na minha cabeça. Eu vou fazer tudo para orgulhar ele e fui seguindo assim. E eu acredito que ele goste da minha trajetória aqui. E que vocês tenham essa força, né, de buscar aí o que seja melhor para vocês, né? A gente não tem que se contentar com pouco. Isso não significa que a gente precisa de riquezas, mas a gente precisa de carinho, de cuidado, amor próprio, e a gente precisa buscar esse caminho sim. E que se você não está nessa condição, que mesmo que seja difícil, sempre vai ter uma rede de apoio. Pode não ser ali, o convívio familiar, mas um amigo, um apoio de um colega de trabalho, a gente sempre vai encontrar. Então, busque forças. É isso, pessoal. Essa foi a história da Paty, minha prima querida. Muito obrigada. Trouxe aí um monte de reflexões, situações, né, da vida, da experiência dela que ela passou, para nos fortalecer, nos dar esse exemplo maravilhoso de vida. Espero que fortaleçam vocês, todas as mulheres que estejam acompanhando o nosso canal. É isso. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.